Provérbios, capítulo de número 17, leremos a partir ou somente o versículo 22. Provérbios, de número 17, leremos o verso de número 22 somente. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui cultuando com os irmãos. Peço ao Senhor que nos dê graça, força. Agradeço porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, nossa pastora que se faz feita, está nesta feita presente. Deus abençoe. Deus abençoe minha esposa, meu filho. Deus abençoe meu pai e minha mãe que também estão ali. Deus abençoe toda a igreja, amém? Nós somos uma família, sim ou não? Cheia de defeito, mas muito amor para dar também, aleluia. Quem encontrou Provérbios de número 17, verso 22, diga: eu vou morar no céu. Quem ainda não, diga: eu também. Todos encontraram, somente o 22, diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a cercar os ossos. Vou ler de novo: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Quero ler na nova versão, ou a nova tradução, linguagem de hoje, que traz uma alusão também muito interessante a este texto. Diz assim o mesmo texto de Provérbios 17, 22. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Palavra de Deus. Feche os teus olhos por um instante, Pai. Lemos a tua palavra, temos a inspiração, mas cremos e sabemos que é o Senhor quem fala, opera e faz acontecer. Por isso, o Espírito que é santo, nós pedimos ao Senhor que nos convença do pecado, do juízo, da justiça e da verdade nessa noite, que nós possamos uma vez mais aprender um pouco mais de Ti. Assim oramos, assim cremos, em nome de Jesus. Quem orou comigo, diga amém. Tome assento, fique à vontade. Glória a Jesus. Amados, eu quero aqui ser fiel à direção que Deus nos dera. Há duas terças-feiras atrás, nós falamos um pouco sobre gratidão. Quem estava aqui? Foi uma bênção. Eu tenho certeza que eu e você fomos compungidos pelo Espírito a ser mais gratos ao Senhor e gratos por todas as coisas. E uma das benevolências da gratidão é nos tornar mais alegres. Se a gratidão é um princípio que nós devemos vivenciar todos os dias, esse princípio gera alguns resultados, e um deles é a alegria. Por isso, nessa noite eu quero falar sobre a alegria do cristão. A alegria do cristão é algo muito especial e tem que estar no nosso coração. Nós que encontramos a Cristo, encontramos a salvação em Cristo e estamos ligados em Cristo, temos que ser o povo mais alegre da terra. Você é alegre por ter Cristo? Por ser cristão? Então nós nessa noite vamos falar um pouco sobre a alegria do cristão. Esse termo alegria, a principal palavra que é traduzida quando ela vem no hebraico, alegria, se chama simha, que vem da raiz samar, ou seja, é literalmente no hebraico regozijar-se, estar contente, alegrar-se e exultar. Então alegria é realmente isso, é a sua alma ter um gozo incomparável e se regozijar. E o que é isso? Transmite a ideia de uma alegria profunda e expressiva. Por isso, quando nós tratamos de alegria, por mais que é um sentimento externo, ele se transforma em expressão. Expressão de vida, expressão de culto, expressão em todos os aspectos das nossas vidas. Quem já viu alguém feliz ou alegre? Essa pessoa transparece alegria, sim ou não? Porque a alegria ela é realmente um sentimento, mas que ela é expressado. Então, entendendo isso, frequentemente é ligada ao culto, à gratidão e à presença de Deus.
É uma alegria sagrada, essa tradução no hebraico. É uma alegria sagrada, muitas vezes celebrada publicamente, com festas, cânticos e até danças. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento, quando o povo se exultava em Deus, se alegrava em Deus, o povo cantava, exultava, e o Salmo 100 muito nos ajuda. Celebrai com júbilo. Aquele júbilo ali é alegria, regozijar-se em Deus, alegrar-se profundamente e externar essa alegria a Deus. Então, alguns exemplos, de servir, ou melhor, da alegria no Antigo Testamento. No Salmo 100, no verso 2, vai dizer: servir ao Senhor com alegria. É justamente essa palavra sinchá ou sinhá no hebraico que é usada neste termo, ou seja, adorar ao Senhor servindo-o com alegria. Amados, se temos um jeito correto de servir a Deus, é com alegria. Também o Salmo 70, no verso 4, vai dizer: alegrem-se e exultem todos os que os buscam. Ou seja, todos aqueles que buscam ao Senhor são alegres e se exultam em Deus. Por quê? Porque esse sará aparece mais de 150 vezes no Antigo Testamento. Ela expressa a alegria que vem do relacionamento com Deus. Nós vamos entender algumas coisas nessa noite, e vamos entender que a alegria do cristão, ela não vem de acordo com as circunstâncias, mas primeiro, ela vem do sinhá, ou simá, ou seja, expressa a alegria que vem do relacionamento que essa pessoa, cuja qual tem com Deus. Então, não é um sentimento passageiro, algo que envolve o coração e o espírito, ou seja, não é algo que temos hoje e não temos amanhã. A alegria de termos Deus em nossas histórias, ela não é passageira, mas ela permanece para sempre. E no Novo Testamento, Mateus, no Novo Testamento, no grego, a palavra mais usada é o chará, ou chará, derivado do verbo rairo ou chairo, que significa alegrar-se, regozijar-se e sentir gozo. É quase a mesma coisa do hebraico. Porém, essa raiz, char, está ligada à ideia de graça, charis, e dom gratuito de Deus. Ou seja, a alegria vem da mesma raiz da gratidão, da graça, o que mostra algo muito mais profundo. Nós entendemos há duas terças-feiras atrás que a gratidão, ela tem que ser um sentimento profundo e devoto, e da mesma forma a alegria tem que estar no profundo, com devoção e com gratidão ao Senhor, ofertar a Ele com alegria. Primeiro o que, Mateus? As nossas vidas a Ele. Ou seja, a verdadeira alegria, vou um pouco mais devagar, que na última parece que eu fui mais rápido um pouco, tá? A verdadeira alegria no Novo Testamento nasce da graça de Deus, ou seja, da experiência de salvação e comunhão com Cristo. Entendendo isso, nós que vivemos não debaixo mais do jugo da lei, mas agora estamos vivendo na dispensação da graça, hoje a nossa alegria é porque já experimentamos a salvação e a comunhão com Cristo. Por isso a alegria tem que pleitear o nosso ser e a nossa alma e o nosso coração. Exemplos: Atos 13:52 vai dizer que os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Essa alegria ali no grego é deste verbo, dessa tradução, desta raiz chará ou chará. Outro texto, Filipenses 4:4, Paulo vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, esta é a nossa ideia de cristianismo. O cristão tem que ter a alegria no peito e transformar isso em atitudes de vida.
Portanto, o chará no Novo Testamento, este termo, é a alegria espiritual, fruto da presença do Espírito Santo. Nós vamos tratar de alguns aspectos, mas nós que somos cristãos, nós temos algo que se chama Espírito Santo, que Deus, através de Paulo, vai nos esclarecer que Deus agora não quer morar mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora Ele mora dentro dos templos feitos pelo Espírito Santo, e esse templo sou eu, e esse templo é você. E se o Espírito Santo mora dentro de nós, um gomo do fruto do Espírito é a alegria. Por isso alguém que é cheio do Espírito Santo, ou se diz cheio do Espírito Santo, não pode ser e viver triste, porque o Espírito nos alegra, nos renova, nos fortalece, nos levanta e nos dá ânimo para ser alegre dia após dia. Você pode louvar ao Senhor por isso? Amados, o que é então alegria? A alegria do cristão. A alegria do cristão é um estado interior profundo e duradouro. Ele não é superficial e ele não é um sentimento passageiro, mas profundo e duradouro. Quem tem Jesus Cristo como fonte e centro, duas coisas principais: a fonte e o centro, não dependendo das circunstâncias externas. Ou seja, a alegria que coexiste com as dificuldades é considerada um fruto do Espírito, ou um gomo do fruto do Espírito Santo, e é cultivada através de quê, Mateus? Da oração, da fé, da gratidão e da prática do amor ao próximo. Entendendo isso, o cristão deve ser alegre. Por quê, Mateus? Porque faz parte daquilo que existe dentro dele. E se eu não estou sendo alegre, Mateus, como eu cultivo isso? Orando, tendo fé, sendo grato e praticando amor ao próximo. Mas talvez uma pergunta surja agora: qual é a diferença de alegria e felicidade? Entendemos que as duas trabalham na mesma linha de entendimento, porém, eu tive procurando entender sobre essa questão entre a diferença entre alegria e felicidade. Se você for olhar numa cosmovisão da psicologia moderna, vai dizer algo. Se você for olhar numa linha filosófica, vai dizer também outra coisa, mas nós vamos pela palavra, amém? Então nós entendemos que a Bíblia nos orienta, e eu trago esse talvez significado que mais me ajuda e também creio que vai te ajudar a definir e a diferenciar entre felicidade e alegria. A alegria é o sentimento interior que vem de Deus. Diga comigo, a alegria é o sentimento que existe dentro de mim, que vem de Deus. Porém, a felicidade é o estado de bênção de quem vive com Deus. Ou seja, a alegria é a fonte e a felicidade é o resultado dessa fonte. Então, quem é alegre por Deus, vive com Deus, vive também um resultado de uma vida feliz. Todo mundo entendeu até aí? Então a alegria é um estado interior que vem de Deus e a felicidade é o resultado disso na vida de quem é alegre. Entendendo sobre isso, tudo certo? Mateus, a alegria do cristão se baseia em quê? Depende de quê? Tem que ser de qual forma? Talvez seja a pergunta. Entendendo que a nossa liberdade em Cristo, a nossa alegria em Cristo, não pode se tornar uma libertinagem em Cristo. Nós vivemos dentro de alguns padrões de doutrinas bíblicas regidas pela palavra. Então, como deve ser a alegria do cristão, Mateus? Primeiro, ela tem que ser teocêntrica e cristocêntrica. Cristo e Deus, Deus e Cristo, olhando dessa plataforma de pensamento, entendamos que a nossa alegria, o centro dela, a fonte dela tem que ser Deus.
Porque Deus é o único que não é mutável, Ele é imutável. As circunstâncias vão passar, mas Deus permanece o mesmo. O foco da alegria do cristão está em Deus e em Cristo, na relação com Ele e na certeza da sua presença. Você tem certeza que a presença dEle está contigo aí? Ou seja, essa presença, essa certeza que transcende as circunstâncias. Talvez o cristão seja o povo mais louco da terra, vive na prova às vezes, debaixo de luta, mas tem um coração para sofrer as aflições deste tempo, mas também tem um coração para se alegar com Cristo, porque em todas elas Ele está conosco. Então a nossa alegria, ela não depende de circunstância. Abra comigo a tua Bíblia, por favor. Esta alegria do cristão, Salmo de número 28, leremos o verso 7. Essa alegria teocêntrica parte de Deus e termina em Deus. Deus é o centro, Cristo é o centro desta nossa alegria cristã. Olha o que diz o Salmo de número 28, o verso 7. Olha o que o salmista vai dizer. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Ou seja, a força do salmista, a guarda fiel do salmista, e o coração dele confia fielmente em Deus. Porém, dele, ou seja, de Deus, recebo ajuda. Por isso, o meu coração exulta de alegria. E com o meu cântico lhe darei graças ou louvores. Amados, a nossa alegria está em exultar com alegria a Deus e louvar a Ele com cânticos. Não existe sobre alguém ser cristão, alegre e não adorar da forma que se deve adorar. Eu não estou dizendo e afirmando que nós não teremos dias difíceis, mas em todos os dias difíceis, o salmista vai dizer que o Senhor é a minha força. Só de dizer isso ao dia difícil, nosso coração já se alegra. Está difícil? Mas você não está sozinho, aleluia. Olha o que diz o Salmo de número 16, abra comigo a tua Bíblia, por favor. Salmo de número 16, leremos o verso 7 até o 9, para a gente entender o que é estar feliz, ou melhor, estar alegre em Deus. O salmista diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, portanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Porquanto, ou seja, após isso, por isso está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança. O que ele está dizendo é que ele está diante do Senhor e colocando o Senhor adiante dele em tudo, e por isso a alma dele está alegre. Quem quer ser alegre e viver alegre aí? Qual é a circunstância que o texto nos explica? Ponha ao Senhor à frente e adiante de toda a sua história. Porque a nossa alegria é teocêntrica, vem de Deus e procede de Deus, e também é para Deus. Porém, Deus é a fonte e o motivo dessa alegria. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo de número 35, verso 9. Vamos ler a Bíblia, é um culto de ensino. Quem gosta de aprender da palavra do Senhor? Salmo de número 35, verso de número 9. Na minha versão que eu coloquei aqui, que melhor nos alimenta nesse aspecto, é a nova versão Almeida atualizada, tá? Diz assim, o verso 9: então a minha alma se alegrará no Senhor, e se regozijará na sua
salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Ou seja, a minha alma se alegra no Senhor e se regozija na sua salvação. Só quem é salvo sabe se alegrar em Deus. Mas além da nossa fonte, o nosso motivo ser Deus, a nossa alegria é porque nós temos a presença dele conosco. Olha o que diz o Salmo de número 16, o verso de número 11. Vamos caminhar pelos Salmos e aprender como é bom ser alegre em Deus e na presença de Deus. Olha o que diz o Salmo 16, no verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria. O que é plenitude? É a completude de tudo que pode se ter. Esse lugar está pleno de oxigênio, cheio de oxigênio, abastado de oxigênio, ou seja, em Deus, na presença de Deus plena, há plenitude de alegria. À tua direita, diz o salmista, há delícias perpetuamente. Amados, é só na presença de Deus que há alegria perpetuamente. Então nós temos que ter a alegria por ter a presença de Deus. Vou perguntar de novo: quem é alegre por ter a presença desse Deus maravilhoso aí dentro? Mateus, mas por que eu tenho que ser alegre? Nós estamos falando da alegria do cristão. Porque nós somos e fomos perdoados. Quem foi perdoado aí? Seu coração se enche de alegria ao dizer que Ele pagou o preço por ti e por mim? Então abra a tua Bíblia comigo, Salmo de número 51, leremos do 7 ao 12 para melhor entendimento. Nós temos que ser alegres porque fomos perdoados. Diz assim o salmista, verso 7 do Salmo 51, purifica-me com hisopo e ficarei puro. E ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste, esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. O que o salmista está dizendo é: Senhor, perdoa as minhas iniquidades, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, não me lances fora da tua presença. O homem do coração segundo o coração de Deus, ele não se preocupava com a aparência, mas Davi se preocupava com a essência de ter a presença que geraria a alegria da salvação. Nós só somos alegres plenamente porque fomos perdoados. E além de perdoados, pregador, por que eu devo ser alegre? Porque você é amado por Deus. Você pode dar glória por esta palavra? Diga comigo: eu sou amado por Deus. Isso não traz uma alegria no seu coração aí, não? Maicon Moura, é muito bom para ti ser amado pela Rina Joana, e vice-versa. É muito bom para você dizer: a Rina me ama,
Mas quando nós olhamos e transcendemos a plenitude de quem Deus é, o nosso coração se enche muito mais de alegria em dizer: Deus me ama. Olha o que diz o Salmo 31, vamos lá, Salmo de número 31. Salmo de número 31, se o DCM quiser me acompanhar, pode me acompanhar, por favor. Salmo de número 31, verso 7. Na nova versão internacional diz assim, NVI: eu me alegrarei e exultarei no teu amor. Outras versões, na tua benignidade. Ou seja, o salmista está dizendo, isso aqui é pessoal para todo o cristão: eu devo me alegrar e me exultar no amor de Deus leal, pois ele viu a minha aflição e conheceu as minhas angústias de alma. Ou seja, a alegria por ter esta aflição reconhecida e essa angústia respondida leva-nos a entender que Ele nos ama, nos vê e nos espera. Porque o cristão é alegre? Porque ele entendeu que Deus ama cada um de nós. Você é alegre por saber disso? Aleluia. Mateus, além de alegre por saber que Deus me ama, qual é o outro motivo que eu tenho que ser alegre? Por ter as palavras e os conceitos de Deus. Abra comigo o Salmo de número 119. Leremos Salmo de número 119, no verso de número 11. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós temos que entender que Deus é a fonte e o motivo da nossa alegria. Nós temos que ter alegria porque temos a presença de Deus. Temos que ter alegria porque somos perdoados por Deus, porque somos amados por Deus e porque também Ele tem as suas palavras em nós. Olha o que diz o tão conhecido Salmo de número 119, no verso 11. Na nova versão atualizada, Almeida, diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas, verso 14, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Amados, nós podemos ser os homens e mulheres mais ricos da terra, mas o salmista vai nos levar a entender que a maior riqueza, a maior alegria é porque nós temos guardado as palavras de Deus em nosso coração. E por que nós devemos ser alegres? Porque temos a palavra dele, porque são as palavras dele que nos levarão a uma vida eterna com Ele. Por isso guardei as tuas palavras no meu coração. Para quê, pregador? Para não pecar contra Ele, mas me alegrar nele. Você pode glorificar a Ele por isso? Mas por que mais eu devo ser alegre, pregador? Porque você está na casa de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, tão conhecido, Salmo de número 122. Amados, não éramos para estar aqui sentados nesse banco, confortáveis, bem vestidos, com a nossa vida mais que feliz e alegre. Porém, nós muitas vezes perdemos a alegria, e quando eu digo alegria, eu estou dizendo de um sentimento profundo, mas que também é transformado e expressado através de atitudes.
Por isso, muitas vezes vem uma indignação, não primeiro da parte do pastor, não primeiro da parte do pregador ou do dirigente do culto, não, é porque o Espírito ministra aquilo que devemos fazer, e se nós estamos na casa de Deus, devemos nos alegrar, nós estamos na casa de papai. Por isso, quando o pregador é enfadonho e diz: adore ao Senhor, amado, alguém alegre exulta a Ele, seja levantando a mão, dando glória, mas eu nunca vi alguém alegre que não expressa essa alegria. Olha o que diz o salmista, 122, tão conhecido: alegrei-me quando me disseram... Diácono Nilson, ele está trazendo uma alusão de um convite. Alegrei-me quando me disseram, ou seja, eu me alegrei quando me convidaram para estar na casa do Senhor. Nós já estamos na casa do Senhor. Quem já recebeu um convite muito especial, seja de um casamento, seja de uma festa, seja de algo que tira até seu sono, quem já recebeu? Ou seja, o seu casamento talvez, a sua festa de 15 anos, de 40, de 50... Amados, o convite aqui não é para estarmos em um lugar qualquer, o convite aqui tem que alegrar a minha alma e dizer: hoje é dia de ir na casa de Deus. Por isso a alegria do cristão tem que ser também por estar na casa de Deus. Você está alegre por estar na casa de Deus? Abra comigo a tua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15, verso de número 11. Então nós estamos entendendo que a alegria verdadeira que a palavra nos ensina, ela é teocêntrica e cristocêntrica, ou seja, ela provém de Deus e de Cristo, e ela também vai como adoração a Jesus e a Deus. Entendendo isso, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 11, tão conhecido. Nós estamos em um contexto a qual Jesus está dando as últimas instruções, falando algumas últimas coisas aos discípulos. Ele está dizendo no capítulo 15, que antecede o versículo 11, ele está dizendo: eu sou a oliveira verdadeira e vós sois os ramos. Vocês têm que estar ligados em mim, porque todo aquele que está ligado em mim vive, porém aqueles que não estão ligados, o meu Pai vai cortar e lançar fora. Ele está dizendo isso, e nós entendemos no versículo 11, que ele diz assim: e eu tenho-vos dito estas coisas, quais? Essa que eu acabei de dizer, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, peraí. Tem como ser alegre sem ter Jesus? Mateus. Tem como ter alegria sem Cristo? Tem como viver momentos alegres sem Cristo? Porque entendendo isso, Jesus está dizendo: não é que vocês não são alegres pelas coisas naturais. Amados, é bom e alegre ter uma casa boa, sim ou não? É bom e te traz alegria, me traz alegria ter um carro bom, sim ou não? Ter uma família bonita, sim ou não? Sim, mas o que Jesus está dizendo é, para que vocês tenham alegria completa. O que o mundo não entende é que a alegria, quando não é completa, ainda falta alguma coisa. E já disse alguém há muito tempo que o vazio que existe em nós, a completude que ainda não está completa dentro do ser humano, só será completa quando ela encontrar a Cristo, porque a palavra vai nos dizer que somente em Cristo a nossa alegria é completa. Porque sem Cristo a nossa alegria sempre será incompleta, sempre vai faltar alguma coisa, mas para quem tem Cristo aí?
a sua alegria já é para estar completa, meu irmão. Você já encontrou o bem mais precioso que você e eu poderíamos encontrar. Jesus Cristo de Nazaré nos encontrou. Mas eu me alegro primeiro, não porque eu tenho Jesus e Ele me tem e me usa. Olha o que Lucas vai dizer no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, no verso 20. Abra comigo a tua Bíblia, por favor. Tão conhecido. Jesus agora comissiona os discípulos para irem ministrando o Evangelho. É o contexto de Lucas 10. Entendendo isso, os discípulos voltam até Jesus. E Jesus vê que eles estão alegres, eles vêm e dizem assim: mestre, até os espíritos imundos nos submetem. Aí Jesus entra no capítulo 10, verso 20, respondendo os discípulos, porque a nossa maior alegria não é em Cristo os demônios nos submeterem. Porque muitos naquele grande dia dirão: Senhor, mas em teu nome fizemos, operamos, curamos, libertamos. Mas ele vai dizer: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Porque Jesus está dizendo que a nossa alegria primeiro não é na obra que Ele faz através de nós. Eu, você, a igreja e indivíduos que fazem parte e constituem a igreja, nós, eu, você como indivíduo, a nossa alegria não é primeiro em ser usado por Deus. Por mais que é gratificante e alegra a nossa alma quando Cristo nos usa, porque nada mais somos que instrumentos, porém o nosso coração se alegra. Quantos de nós já oramos e Deus curou alguém? Quantos de nós já chegamos em casas destruídas e Deus nos usou para trazer a paz que excede o entendimento? Quantos de nós já oramos por alguém que esteja com uma dor de cabeça e ela foi curado? E é muito bom ser instrumento de Deus, mas Jesus está orientando os discípulos, e aqui discípulo sou eu e discípulo é você. Jesus está dizendo, olha, no versículo 20, não vos alegrei porque se vos sujeitem os espíritos. Jesus está dizendo, não fiquem alegres porque eu uso vocês e os demônios saem. Jesus está dizendo, antes, esse antes aqui, irmã Rose, traz o conectivo de que o que está atrás não pode ser desmerecido. Ou seja, ser usado por Cristo, irmã Rosamira, irmão Marcos Roberto, ser usado por Cristo traz-nos alegria, mas primeiro, antes, Jesus vai dizer, a vossa alegria, ou alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. A nossa alegria primeiro não é de ser usado, é porque o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. Você pode glorificar e se alegrar com Cristo por isso? Porque Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Não havia possibilidade de nome escrito no livro da vida. E Apocalipse vai dizer que se não for encontrado nome no livro da vida, será lançado no mar de fogo ou no lago de fogo. Ou seja, Cristo agora, além de nos usar, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Mateus, por que eu tenho que ser alegre? Porque o seu nome está escrito no livro ao qual você não poderia escrever, mas Jesus Cristo escreveu o seu nome lá. Aleluia! E além desta alegria, irmã Pet, ser teocêntrica, entendemos que tudo isso faz parte da alegria do cristão. Ela não pode ser passageira, como eu previamente disse na introdução. Então a alegria do cristão deve ser duradoura. Diga comigo, a alegria do cristão deve ser duradoura. Você está alegre hoje? Quem vai estar alegre amanhã? Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. Se Jesus voltar, nós vamos subir alegre, aleluia. O cristão, ele vive dia após dia alegre. Essa alegria, ela é
duradoura, porque a alegria do cristão não é uma emoção passageira. Porque a alegria que o mundo nos entrega, Diácono Luiz, Diácono Valfredo, ela é passageira. Mesmo nós somos cristãos, nós temos alegrias passageiras nas nossas vidas. Quem já teve a oportunidade de comprar um carro novo, ou um carro não seja novo, mas para você ele é novo? Quem já teve a experiência? Foi maravilhoso. Lavava o carro, Henrique, lavava a moto todo dia. Era a coisa mais boa, até dormia dentro do carro, né, Johnny? Tem alguns irmãos que fazem isso, né? O Johnny não. É a coisa mais boa, gente, é ter uma coisa nova. Mas e 2, 3, 5 dias depois, uma semana depois? Passou. Sim ou não? Agora nós já estamos querendo, e não é errado almejar melhorar e crescer, seja financeiramente, profissionalmente, em todas as áreas o cristão deve almejar, sem ganância, mas almejar crescer. Porém, a alegria que a terra pode nos oferecer é passageira. Mateus, eu quero uma casa nova, Jesus pode te dar nessa noite, amém? Mas a alegria principal do crente não é na casa nova. Quando a gente entende isso, nós entendemos que na casa nova ou na casa velhinha, nós somos alegres, porque Cristo é a nossa alegria, e a nossa alegria não vem das coisas passageiras, mas ela é duradoura. Então a alegria do crente, ela não é uma emoção passageira, mas sim uma paz interior, que permanece mesmo em momentos de tristeza, dor ou aflição, com a certeza que Deus está no controle. Se tem algo que me traz e te traz alegria, no momento da dor, da aflição, da luta, da prova, é lembrar de algo muito importante. Primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. Está tudo horrível, irmão Giovano. Está tudo sem saída, mas tem uma coisa: se você é cristão, a alegria do cristão ela é duradoura, porque Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, em tudo Deus tem um propósito. Jó passou por tudo que passou, mas Jó expressava algo que estava dentro dele. Ele dizia no meio da aflição: eu sei que eu estou na luta, na prova, mas em breve o meu Redentor se levantará. Ou seja, ele está no controle e ele tem um propósito. Então a nossa alegria é porque Deus está no controle e ele tem um propósito tão conhecido: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo, não 90%, não 95%, não 99%, mas tudo tem colaborado para o seu bem, porque Deus está no controle e Deus tem um propósito. Olha o que diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Abra comigo, João, capítulo de número 16, verso de número 22. Quem já está ficando mais alegre com Cristo aí, com Deus aí? Olha o que diz: assim vós também, agora, na verdade tendes, mas outra vez vos verei. O contexto é: Jesus está sendo assunto aos céus. Os discípulos estão vendo o mestre que andou com eles 3 anos e aproximadamente meio. Jesus estava diariamente com eles, e Jesus está dizendo: agora na verdade vocês estão tristes, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. O que Cristo está dizendo, Valfredo, diácono, é assim, Clésio:
Olha, muitas vezes as aflições, ou discípulos agora que estavam angustiados por não estar vendo mais Cristo, Cristo está dizendo: olha, outra vez eu vou ver vocês, não fica triste não. Era como se Cristo estivesse olhando para nós e olhando para mim e para você nessa noite e dizendo: não fica triste não, eu vou te ver de novo. Além dele nos ver de novo, que já é maravilhoso, ele deixou o Consolador que testifica e é o selo de Deus em nós. Ele está dizendo: fica triste não, porque agora vocês podem até estar tristes, mas tem um momento que o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria se tornará tão grande que ninguém poderá tirar a sua alegria. Amados, as lutas tentam tirar a nossa alegria, mas haverá um dia que os alegres, os cristãos que são alegres, subirão, e ninguém mais poderá tirar a alegria de estar com Cristo eternamente. A alegria do cristão é duradoura e dura até a eternidade. Aleluia! Olha o que Paulo vai nos exortar em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 16, tão conhecido. Paulo, ele vai trazer também alguns ensinamentos, direções e até mandamentos, que estão no verbo imperativo. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas olha o que vai dizer aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, verso 16. Essa versão é se eu não me engano, a Almeida corrigida, regozijai-vos sempre. Mas eu vou ler na NVT, que talvez traga uma melhor alusão ao que nós estamos dizendo. É o mesmo texto, tá? Paulo vai dizer assim: estejam sempre alegres. Esse sempre aqui, diácono Paulo, irmã Aline, esse sempre aqui é diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. O cristão deve estar sempre alegre. Fazendo o que mais? Nunca deixando de orar, sendo gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Ou seja, a vontade de Deus para nós é que sejamos alegres. Ei, Deus está esperando a sua alegria se tornar atitude, oh glória. Mas entendendo isso, entendemos que além de duradoura, a alegria do cristão, ela também é uma parte do fruto do Espírito Santo. Abra comigo a tua Bíblia, Gálatas, tão conhecido, carta aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Paulo vai nos trazer a explicação do fruto que é gerado em nós, a partir do plantio que é o Espírito Santo em nós. Olha o que diz, por quê? A alegria é um dos gomos do fruto do Espírito Santo, resultado da ação do Espírito Santo nas almas. 22 diz: mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, que ali está traduzido como gozo, mas é alegria. Amados, se temos o Espírito Santo, não é sobre só falar em línguas estranhas, cair no poder, pular no poder, voar no poder, não é sobre isso só. O Espírito Santo tem que gerar em nós a alegria. Por isso, se somos cheios do Espírito Santo, somos alegres profundamente e expressamos a alegria. Você pode dizer amém por isso? E além da alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, pois contra estas coisas não há lei. Ou seja, se o Espírito Santo está aí, meu amado, tem que ter alegria aí. Mateus, não estou tendo alegria. Volte a cultivar a presença do Espírito Santo aí dentro. Lembra quando o Espírito Santo tinha total liberdade em nós? Eu digo em nós. Valfredo, não tinha momento de tristeza qual nós não estejamos
alegres. Jó vai dizer no seu livro que na presença de Deus até a tristeza pula de... Quem está na presença de Deus? Quem tem o Espírito Santo aí dentro? Volte a se alegrar ao Senhor, amém? E eu abro um parênteses, Rosinalda. Estar alegre não é ser o bobo da corte. Estar alegre não é sempre estar sorrindo para as paredes. Mas estar alegre é ter um sintoma e um sentimento tão profundo que eu não consigo ser triste e expressar tristeza. Eu não disse que você não terá tristeza. Eu disse, e o salmista nos ensina, que o choro, ele pode durar até uma noite, mas tem algo que vem pela manhã. O que que é? A alegria, ela virá pela manhã. Você pode glorificar ao nome de Jesus por isso? Então, além dessa alegria, a alegria do cristão ser teocêntrica e cristocêntrica, gerando várias questões, porque ele me ama, porque ele me vê, porque ele tem um propósito, ela é duradoura e ela faz parte do fruto do Espírito que é plantado em nós, o Espírito Santo. Porém, a Bíblia nos orienta e nos manda, abra a tua Bíblia comigo, aos Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 4. Mateus, eu sou obrigado a ser alegre, Bruna Bianca? Talvez seja essa pergunta que está aniversariando. Deus abençoe sua vida. Eu sou obrigado a ser alegre, missionária Sônia? Olha o que diz Paulo aos Filipenses. Aqui não é um substantivo, alegrem-se. É um verbo no modo imperativo, que se diz respeito a uma ordem. Amém? Alegrar ali não é sobre uma possibilidade, mas sobre uma ordem. Olha o que diz Paulo aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, Paulo diz, alegrem-se, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica e da ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, para nós que somos cristãos, a alegria é um mandamento de Cristo para nós. Seja alegre. Paulo vai dizer, eu vou dizer de novo para ficar frisado, sejam alegres. Mas espera, Andressa, quem estava escrevendo a carta aos Filipenses? Paulo. E a pergunta, Segeman Cristiane, aonde Paulo estava escrevendo a carta aos Filipenses? Paulo estava no melhor dos palácios? Paulo estava nos melhores banquetes? Não! Paulo estava preso em Roma, escrevendo a carta mais alegre dele. Paulo estava esperando para ser julgado, sem esperança de julgamento. Mas Paulo vai escrever, amados, alegrem-se sempre no Senhor. Vou dizer mais uma vez, alegrem-se. Paulo está dizendo, a alegria do cristão não está limitada ao ambiente ou à circunstância que ele está vivendo. Paulo está dizendo, eu estou preso em cadeias, não sei nem se vou sair para revê-los. Paulo está dizendo, eu estou preso, mas o corpo é preso, mas a alma é alegre em Cristo. Podem até prender o corpo, podem até maltratar o corpo, mas a alma do cristão sempre vai se exultar em alegria em Cristo Jesus. Por isso, alegrar é um verbo imperativo, uma ordem que, quando não cumprida, se desobedece a Deus. Servir a Deus é mais sério do que eu e você pensamos. Se é uma ordem, pense comigo, se é uma ordem, irmã Gabriele, e eu descumpro essa ordem, eu estou pecando. Se é uma ordem de Cristo a nós, e nós desobedecemos, erramos o alvo, e pecado é errar o
alvo. E qual é o alvo? A obediência a Cristo. Então, se eu e você não estamos sendo alegres, primeiro, estamos entrando no mérito do pecado. Por isso, o escritor aos Provérbios vai dizer: a alma ou o coração alegre faz bem para a saúde, mas a alma triste apodrece até os ossos. O que ele está dizendo é: quando nós estamos alegres, trazemos saúde de Deus para nós, mas quando estamos tristes, desobedecemos a Deus, e o salário do pecado é a morte. É simples. Então nós temos que ser alegres, porque é uma das ordenanças de Cristo através de Paulo à igreja. Paulo está escrevendo aos Filipenses, e Paulo escrevendo aos Filipenses está escrevendo à igreja do Senhor na terra. Então, igreja de Cristo, quem é a igreja de Cristo? Sejam alegres, independente das circunstâncias. Mateus, é fácil? Claro que não, irmão. Claro que não. Não é fácil. É complicado. Mas em tudo Deus nos dá graça para cumprir o que Ele pede. Deus nunca vai nos pedir algo, Mateus Nogueira, diácono, que Ele não nos dê a graça para cumprir nele. Pastor Cleomar leu aqui: porque o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. E não é porque é leve que não tem fardo, e não é porque é suave que não tem jugo, porque Cristo é quem ombra conosco e nos dá graça para ser alegre em meio às circunstâncias. A alegria do cristão não é uma mera possibilidade nem uma opção. A alegria do cristão é uma ordem absoluta. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente: alegrem-se. Porque Cristo não somente espera que sejamos alegres, Ele nos ordena sermos alegres. Cristo não só está esperando por voluntariedade ou por opção, Ele está esperando que sejamos alegres por voluntariedade, mas também obedecendo a Ele acima de tudo. Você pode dizer amém por essa palavra? Isso permite que a pessoa seja alegre, apesar das dificuldades, pois a sua origem está em Deus e não nas condições externas. Porque o cristão consegue ser alegre se tudo vai mal? Porque Deus continua sendo bom. Irmã Ana, tudo pode ir de mal a pior, mas em todo tempo Deus é bom, e Deus é bom em todo tempo. O que ele está dizendo é justamente isso. Porque nós podemos ser alegres diante deste mundo tenebroso? A Bíblia vai nos orientar e dizer que os dias são maus, está complicado viver, está complicado professar a fé. Este é o tempo, amados, abram bem os ouvidos, isso é para mim e para você. Este é o tempo a qual Jesus disse que o amor, de algumas versões vão dizer, de quase todos se esfriaria. Qual é um dos sintomas que o amor se esfriou? Perdeu a alegria em Cristo. Por isso é uma reflexão nessa noite, se estamos sendo alegres ou tristes, se estamos tendo amor ou não, se o amor está quente ou está esfriando, porque nós não podemos ser mornos, amados. Jesus vai trazer algumas acusações à igreja. No capítulo 3, se não me falha a memória, de Apocalipse, ele vai dizer: eu tenho uma coisa contra ti. O quê? Que tu não és quente e nem frio. Tu és morno, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus está dizendo? Antes você fosse quente ou fosse frio. O que Jesus está dizendo? Eu não admito na minha igreja crente meio termo. É simplesmente isso que Jesus está dizendo.
No meio dos que são meus, eu não admito que fiquem no meio do caminho, porque quem fica no meio do caminho se torna pedra de tropeço para quem está chegando. Olham para nós e querem ver em nós um exemplo de crente fervoroso, quente. Mas nós não estamos lá fora, pelo menos eu estou na igreja, glória a Deus pela sua vida, amados, mas isso não deve ser ao nosso cotidiano. Tudo bem, há um tempo de transformação, é melhor estar aqui dentro do que nas festas, glória a Deus, mas o mesmo Deus que te traz, Ele te transforma. O mesmo Deus que te vê vindo, muitas vezes sem força, é o mesmo Deus que te aquece com a presença dEle. Por isso Cristo está dizendo que o amor de quase todos no final dos tempos se esfriaria. O povo iria perder a alegria de ter Cristo no coração. E se eu perco a alegria, diácono Tiago e diaconisa Nayara, eu perco também o amor que existe dentro de mim. Não há como viver com alguém que eu digo que amo, se não tem alegria. No aspecto que momentos difíceis teremos, mas a alegria virá sempre pela manhã. Receba nesta noite, a alegria do Senhor para ir um pouco mais além. Oh glória! Porque isso permite que sejamos alegres em meio às dificuldades, pois a origem da alegria do cristão vem de Deus e não das condições externas. Mateus, a alegria do cristão, e eu já estou encerrando, também ela é incentivada pela gratidão. Quem está sendo mais grato ao Senhor aí? Amado, é diretamente proporcional. Mancida Romero, é diretamente proporcional. Quanto mais grato eu sou, mais alegre eu me torno. E quanto mais alegre eu sou, mais grato eu me torno. São sentimentos e mandamentos que Deus nos ordena, que são diretamente proporcionais e tem que crescer todo dia em nós. A nossa alegria não pode ser só no dia do nosso batismo, no dia que aceitamos a Jesus, no dia que somos batizados no Espírito Santo, transbordados pela presença de Deus. Não, a alegria é diariamente crescente no cristão, a gratidão é diariamente crescente no cristão. Tu foi alegre ontem? Tu foi grato ontem? Hoje devemos ser mais um pouco, porque importa que aquele que começou a boa obra, ele ainda não terminou, mas ele está nos melhorando dia após dia, para chegarmos no céu gratos e alegres em Cristo Jesus. Porque no céu, palavra do Espírito Santo, estava nem pensando, irmã Margarete, no céu só vai entrar quem é alegre e grato. Esse é um pensamento meu, irmã Ellen, eu nunca fui no céu, nunca sonhei com o céu, eu só imagino o céu e sei que eu vou para lá, amém? Mas eu, na minha limitação e na minha ignorância de pensamento, eu não imagino cânticos de funeral no céu. Eu imagino e creio que terá um grande coral ali. Se eu soubesse cantar, José, era agora que eu ia cantar aquela. No coral eu quero cantar e declarar que Ele é santo, santo. No céu só vai ter alegria, irmão. Então vai treinando aí, vai aprendendo. Porque se eu soubesse cantar, Zé, eu ia cantar aquela outra agora, pastor Marcelo. Onde Jesus mora não há tristeza, não há dor. Amados, nós estamos indo para lá. Que a nossa alegria seja renovada. A alegria é alimentada pela gratidão, pelas bênçãos recebidas.
o que muda a perspectiva da vida para um tom mais otimista e esperançoso. Quem é grato tem mais alegria, que tem mais esperança, que tem mais otimismo. Então a alegria do cristão é incentivada pela gratidão. Missionária Rosa, quanto mais somos gratos, mais alegres, estava lá atrás, né? Peguei no pulo, atrás do banner. Quanto mais grato nós somos, Rosa, mais motivo de alegria nós temos. Mas perdi a internet, Mateus. Glória a Deus, amado. A gratidão gera alegria dentro de nós. Mas além da gratidão, ou melhor, da alegria do cristão ser incentivada pela gratidão, a alegria está enraizada na prática do bem. O cristão tem como regra de fé e também de prática ajudar o próximo. Sim ou não? Esta raiz de praticar o bem traz alegria aos nossos corações. Ajudar e servir ao próximo gera uma alegria profunda e verdadeira, que não é vaidade, mas sim a satisfação de ter feito o bem. Quem já teve a oportunidade de ir na festa das crianças, né? Todo ano a gente tem com os irmãos invisíveis ali. Esse ano eu não pude, por motivo de trabalho, mas ano passado eu tive. Amados, a gente acha que vai ali para entregar e fazer algo, nós que saímos recebendo. Sim ou não? Quem já teve a experiência de ir, seja num asilo ou num orfanato, quem já teve a experiência? A gente acha que vai ali entregar, é a gente que sai recebendo. Porque a alegria do cristão está estreitamente ligada em fazer o bem. Ajudar alguém, não por vaidade, mas por voluntariedade, que traz uma alegria inexplicável. Quer se tornar alguém mais alegre? Quem quer? Comece a ajudar mais o próximo. Porque bem-aventurado, a melhor coisa é dar do que? Mas é dando que se? A gente acha que vai fazer e Deus que faz em nós. A gente acha que vai operar, é Deus que opera em nós. Amados, quantas vezes nós participamos de evangelismos na madrugada? Anteriormente, antes de se tornar irmãos invisíveis, se chamava evangelismo na madrugada. Pastor Jean e toda a equipe, né, Bom Samaritano, Guerreiros de Oração, eu participava desse grupo, né, Paulo, muita gente participava. Paulo, a gente achava que saía para agregar algo, voltava para casa constrangido, alegre. A gente achava que sairia para alegrar o dia de alguém, a noite de alguém, a madrugada de alguém, mas voltava cheio de alegria de Deus, porque a alegria do cristão está estreitamente ligado em fazer o bem ao próximo. Amar ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti. Se tu te ama, ou se tu se ama, ame o próximo, porque assim você será mais alegre. Alguém pode dizer glória a Deus por esta palavra? Então, caminhando para o final, Mateus, como eu cultivo a alegria? E eu encerro falando de 4 pilares para cultivar a alegria, porque essa alegria, ela está em nós, como uma semente que quando aceitamos a Cristo, entendemos quem é Deus, o projeto de Deus, a mensagem da cruz, ela é plantada em nós, essa semente é plantada em nós. Porém, toda semente plantada, agrossales. Toda semente plantada tem que ser cultivada, regada e cuidada, para que possa assim produzir, ou seja, crescer e multiplicar aquilo que era somente uma semente. Então, como eu devo cultivar a alegria? Primeiro, cultivando o relacionamento com Jesus. Não existe alegria para cristão que não tem reconhecimento que precisa ter um relacionamento com Cristo.
Não existe alegria sem relacionamento com Cristo. E como eu me relaciono com Cristo? Todos nós sabemos, aprendemos aqui terça-feira próxima passada, o presbítero John trouxe uma palavra do céu a respeito disso. E como eu cultivo a alegria? Através da oração, da meditação na palavra e do jejum. Quer se tornar mais alegre? Quem quer? Ore um pouquinho mais. Quer se tornar mais alegre? Leia mais a palavra e medite nela de dia e de noite. Quer se tornar mais alegre? Aprenda a jejuar para se aproximar um pouquinho mais de Deus, porque a alegria deve ser cultivada primeiro através do relacionamento com Jesus. Sem Jesus a nossa alegria é passageira e incompleta, mas Ele mesmo disse em João 15:11, nós lemos: te digo isso para quê? Para que a minha palavra esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Para termos alegria completa, temos que ter primeiro o cultivar do relacionamento com Jesus. Diga comigo: eu cultivo a alegria me relacionando com Cristo. Segundo, eu cultivo a alegria sendo grato. A gente volta na mesma questão, mas de forma diferente. A gente falou da gratidão que leva à alegria. E agora, para que essa alegria seja completa e gere em nós devemos ser gratos. Praticar a gratidão pelas bênçãos e pelos momentos, mesmo que difíceis. Quer ser mais alegre? Cultive a gratidão dia após dia. Que a gratidão, missionária Rosa, diaconisa Leslie, diácono Marcondes, que a gratidão não seja um mero desafio da terça para a quinta, mas um estilo de vida do crente dia após dia. Eu cultivo a alegria sendo grato. Terceiro, como eu cultivo a alegria? Servindo o meu próximo. Ajudar os outros de forma generosa é uma fonte de alegria. Mateus, acordei triste hoje. Estou triste, Mateus. Pastor Cleomar, acordei num dia muito ruim. Procure alguém para você ajudar. Diácono Divino, isso é pedagógico. Você vai entender que tem gente melhor que você, com certeza. Mas vai entender também que tem gente muito pior que você. Vai sair triste. Com graça, vai voltar para casa alegre e grata a Deus por tudo. Quer cultivar a alegria? Sirva o seu próximo. E o último dos 4 pilares para cultivar a alegria. Primeiro deles, relacionamento com Jesus. Segundo, seja grato. Terceiro, sirva ao próximo. Quarto, confie em Deus. Eu encerro aqui, fique de pé. Diga comigo: para que eu possa cultivar a alegria. Vamos de novo. Para que eu possa cultivar a alegria, eu devo confiar em Deus. É diretamente proporcional. Quanto mais confio, mais alegre. Quanto mais tenho a certeza que Ele é Deus, a minha confiança está posta nele, mais alegre eu sou. Confiar em Deus é uma escolha, que todos nós devemos escolher, porque além da escolha é mandamento. Confiar na bondade e na presença de Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Eu tenho certeza que se nós aprendemos um pouco mais hoje sobre a alegria, é porque Cristo está nos chamando para viver uma vida de cristão mais alegre. Repito a dizer, não seremos isentos de provas. Há um evangelho sendo pregado aí que vem para Jesus e tudo vai ser resolvido. Em termos de salvação, sim. Em termos de vida cotidiana nessa terra, ele vai dizer que no mundo tereis
mas também tendes bom ânimo. Se ele venceu, ele nos dá graça para vencer. E aquele bom ânimo ali é um ânimo não só para levantar e ser carregado, não, é para um ânimo para se levantar alegre todo dia, porque Cristo está conosco. Feche os teus olhos comigo. Se você pode, faça uma introspectiva e uma breve reflexão. Porque onde Cristo mora não há tristeza. Independente das circunstâncias, elas são passageiras e efêmeras. Porém, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é imutável. O grande eu sou não muda. Por isso, nesta hora, eu oro, Pai. Trouxe o estudo a qual o Senhor colocara no meu coração. E eu peço a Ti, Pai, que além de mais gratos nessa noite, nós possamos sair daqui mais alegres, Senhor. Com alegria para cumprimentar os nossos irmãos, abraçar a nossa família, estar sentado na mesa com os nossos entes queridos. Senhor, enche o nosso coração de alegria, porque o povo, Senhor, que deve ser mais alegre na terra somos nós, porque nós já encontramos a pedra preciosa que é Ti, Senhor. Por isso, Pai, ajuda este irmão que está triste pelas lutas, e ajude a ele a cultivar através da confiança em Ti, ser alegre um dia a cada mais, e a cada mais um dia. Eu peço ao Senhor Jesus, que traga gratidão aos nossos corações, ao servirmos o nosso próximo. Senhor, nos ajude a ser mais gratos e assim mais alegres. Senhor, que nós possamos sair dessa noite aqui pensando, projetando e meditando em nos relacionar mais contigo, porque Tu és a fonte da alegria nas nossas vidas. Nos ajude a encontrar a Ti mais em oração, na leitura e no jejum, pois eu sei que a nossa alegria é teocêntrica e cristocêntrica. A nossa alegria é duradoura. A nossa alegria não é das coisas desta terra. A nossa alegria, Senhor, vem da fonte inesgotável que é a Tua presença. Por isso, Pai, enche o Teu povo de alegria nessa noite. Renova a nossa alma, renova o nosso amor, renova a nossa alegria, Pai. Assim eu oro e assim eu peço, eu oro crendo em Jesus e oro em Teu nome. Quem orou comigo, diga amém.